Bom dia, multiplicador! Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento humano organizacional. Nossa, esse programa está cada vez mais incrível e com informação especial para você. E para falar com a gente, eu estou com a Isabel. Isabel, fala teus Ludwig. Isabel, se apresenta para os multiplicadores. Então, bom dia, sou a Isabel, sou psicanalista, psicopedagoga e proprietária da empresa ILK Consultoria. E hoje estou aqui a convite da Miriane para falar com você sobre desenvolvimento humano organizacional, tanto para empresas quanto para pessoas, como alavancar sua carreira e como levar a sua empresa a outros níveis, a outro patamar. E eu queria que tu falasse pra gente o que é desenvolvimento humano organizacional. O que é? Fizesse então, um breve... O desenvolvimento humano, ele trata da pessoa como ser integral. Ele vai trabalhar a sua história, desde que essa pessoa existe até o momento em que ela está hoje. E o organizacional, que ele se refere a empresas. Então, como que esta pessoa pode estar num contexto empresarial, organizacional, de uma forma que possa contribuir com aquela empresa e ter sucesso também. Então, é uma união, Miriane, entre as pessoas físicas e a pessoa jurídica, criando uma possibilidade de sucesso para ambas as partes. É que não tem como separar quando se fala de ser, né? Eu sou uma pessoa física que tem uma empresa, tem uma pessoa jurídica, mas eu sou uma pessoa dentro dessas duas pessoas. Meu Deus, eu não sei se eu confundi, mas eu fiquei pensando aqui na tua resposta agora. E sobre o que te levou a decidir a trabalhar com pessoa física, pessoa jurídica, com essa questão organizacional? Eu fui desafiada no ano de 2020, estávamos na pandemia, e fui desafiada a criar um programa para uma empresa que estava em processo de luto. Um dos sócios havia cometido suicídio no espaço institucional. E a minha empresa então foi chamada para criar novos programas, novos processos para esta empresa, uma reestruturação. E aí então eu construí um programa que atendia esta empresa nas lideranças. Então, atendimentos individuais que pudessem estar compondo esses profissionais para que eles conseguissem levar esta empresa e lidarem com este luto. E aí foram atendimentos individuais e coletivos, para que eles pudessem sustentar esta empresa. Seguir adiante, né? E aí tu trouxe para nós um pouco da tua trajetória, né, profissional, e eu gostaria que tu me trouxesse um pouco mais para nós entender como você chegou nessa posição atual também, né? Que um dos motivos já foi, enquanto isso eu vou passando um cafezinho para nós, né? Coisa boa. Eu vou passando Delícia. aqui. Gente, Olha. esse cafezinho é um café lá da Xerimbão. E esse modo de passar é o modo clever. Clever. E esse café, ele tem notas. Dizem que ele é colhido à mão. Olha Aí as só. notas, os amantes de café, né? Vão saber explicar melhor do que eu estou lhe explicando aqui. Mas ele realmente tem notas suaves, né? E esse modo de passar clever aqui, que é o modo que a gente mais se acertou a servir. Sim. E hoje nós estamos com um bolo na mesa aqui também, porque é meu aniversário, é por esses dias, gente, né? Obrigada. E aí a gente teve uma parceira, né, que a Fátima nos presenteou, né, com essa mesa, né, com essa mesa linda hoje aí, com um bolo, tudo muito gostoso. E eu posso lhe servir um bolinho também, né? Posso lhe servir um bolinho antes, né, de você começar ali, né, na sua trajetória, que eu li aqui um pouco. Meu Deus, é um currículo, né? Olha. São anos aqui trabalhando com pessoas, com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento humano, em empresas. Sim. E tu teve histórias fortes. Tive.
tanto na docência, e 30 anos de docência e gestão escolar, e agora na empresa, então na clínica, que atendo também em consultório, e atendo empresas. Então é um desafio diário estar nesse lugar, Miriane, de acolher essas dores, tanto da empresa quanto dos colaboradores, para criar um ambiente, um clima organizacional mais favorável a todos dentro da empresa. Então, isso requer um envolvimento bem grande de pessoas, de liderança, de gestão. Todos têm que estar engajados para que isto possa ter efeito. E qual que foi os maiores desafios? Eu vou cortar esse red velvet aqui. Tá lindo. Tá lindo, né? E quais que foram os maiores desafios que você... Tem algum desafio assim, meu Deus, né? Que você encontrou trabalhando com essas empresas? Uhum. O maior desafio que eu penso que pode estar acontecendo é a pessoa nessa questão de trauma, quando eu comecei assim dentro dos ambientes corporativos, fora da área da educação, da gestão educacional, é entender como as pessoas vão lidar com as suas questões pessoais, cumprindo as metas da empresa, participando desta nova cultura organizacional que se forma, tanto numa reestruturação quanto numa sucessão familiar, que é onde a gente trabalha mais. E isto gera um desconforto para as pessoas, porque tem que abrir mão daquilo que sempre fez. Empresas de 50 anos, empresas de 25 anos, e que a maioria está ali há mais de 10 anos de trabalho. Então, elas ter que começar algo novo, abrir mão dos seus saberes para construir um novo saber. Então, isso é o maior desafio que eu encontro. Essa transição geracional. E também das empresas que têm as pessoas que estão há mais tempo. Isto. E com essa geração nova que vai liderar, mas também a geração nova de funcionários. Isso. E essas pessoas que já estão há mais de 10 anos nestas empresas, elas têm, às vezes, desejos delas de que se perpetue o que era. Então, abrir mão daquilo que sempre foi, para construir o novo, as resistências. Então, esse é o desafio. Lidar com as resistências que podem ser ocultas, que não são visíveis, não aparecem no momento operacional, assim. Elas são os boicotes silenciosos, né? As questões que não ditas, mas que causam um mal-estar. Então, esse é o maior desafio neste trabalho que eu encontro nas empresas. Quando eu estou lidando com lideranças, com gestão, com direção e com os setores. Então, esse é um dos desafios que aparecem, né? E você implementou programas, né? A Sim. gente estava vendo quais são os principais programas que você implementou para o clima melhorar, né? O clima organizacional das relações interpessoais nas empresas. Interpessoais. Bem, como é um programa, ele não tem assim um início, meio e um fim, assim. O fim, ele vai ser desenvolvido, então por isso é um desenvolvimento. Então tem o fortalecimento das lideranças, em que se faz um trabalho de que eu vou atender individualmente e depois eu atendo no coletivo, para criar o sentido de pertencimento e protagonismo e criar estratégias. Este é um programa dentro das empresas de lideranças, e existe o programa de carreira, né? Que é um programa de desenvolvimento de carreira, daí é
individual. A pessoa vem e desenvolve a sua carreira, né? Resgatando a sua história pessoal, trazendo até o presente e construindo o seu futuro com um plano de ação. E eu percebi que o teu trabalho trata tanto o individual de cada um na empresa, né? Tu conversa tanto com o individual de cada um, para entender como fazer melhor o coletivo funcionar. Né? Entendendo que cada um é um ser e de que melhor cada um, uma visão de fora, de que melhor cada um consegue contribuir no coletivo. Isso. Como você mede o sucesso desses programas? Como que mede é na atuação. Então, dentro da empresa, né? A empresa tem a meta, sua meta, e essa meta, ela diz respeito a todos os processos dentro de uma empresa. É o processo de cuidados com as máquinas, o cuidado com os produtos, cuidado com as pessoas. Então, essa é a métrica. E para um programa dentro de uma reestruturação ou dentro de uma sucessão, eu trabalho com o tripé, que eu estabeleci um tripé que ele é altamente eficaz. E a partir disso é possível dar os feedbacks. Que esse tripé diz respeito às relações interpessoais, a questão da ordem, de seguir a ordem, e a questão da hierarquia. Então, quando este tripé ele tem uma operacionalização, ele pode ser chamado a atenção do colaborador no ponto em que ele não está desenvolvendo, ou que o líder não está desenvolvendo. Então, o clima melhora quando se tem por onde direcionar a conversa. Então, isto facilita a conversa e isso aparece nos resultados. Reduz o retrabalho, melhora as relações, as metas são alcançadas. Então, ele cria um engajamento. Esse tripé me repete de novo, clima organizacional. Clima organizacional, ele é o que vai dar o resultado. Mas o tripé é relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Isso. É a questão da hierarquia. A ordem de comando. E é a questão da ordem. Que recebe uma ordem de produção ou recebe um planejamento de ação e aquilo precisa ser seguido. Se eu vou mudar aquela ordem, eu preciso comunicar, preciso perguntar para saber dos impactos que aquilo pode dar. Porque às vezes uma pequena ação pode resultar num grande problema. Então, este é uma questão que aparece aí no clima organizacional, quando tem os resultados positivos. Olha, é um tripé que a gente pode aplicar na vida também, pode aplicar na vida. A gente estava olhando além Por exemplo, Miriane, para ter um café saboroso como esse, um bolo tão bonito, uma mesa tão bem feita, precisa ter isso. Precisa ter esta organização, precisa se saber se o produto é de boa qualidade, precisa saber se a receita foi seguida, isso é a ordem. Então, a receita segue todos os passos. Se eu vou mudar algum elemento da receita, eu tenho que saber que não vai sair mais o mesmo bolo. Vai sair um bolo com outro sabor, com outra textura. Então, isso é a ordem. Sim. Então, isto dentro das empresas, em qualquer situação, ele existe. Então, este é o elemento que produz os resultados. Que produz os resultados. E na prática, como você trouxe, nas práticas, no dia a dia da vida, isso é algo que a gente acerta muito em seguir. Respeitar a ordem, né? Isso. Das coisas, a hierarquia, que em todos os ambientes existem, né? O responsável pelo aquele ambiente, pelaquela situação. Nossa, isso realmente... E nas empresas hoje você deve perceber muitos adultos com comportamentos de criança. Sim. Sair batendo porta, né? Sair, ligar o carro e ir embora. Então, estas situações ocorrem
E aí, quando a direção ou a alta gestão está observando, ela consegue chamar, porque numa sucessão ou numa reestruturação, é preciso manter aqueles colaboradores que sabem do processo. Então, mas é preciso que esses colaboradores consigam elevar e chegar ao equilíbrio do que aquela empresa quer, porque é preciso que eles caminhem junto. Então, as empresas, muitas vezes, nas empresas que eu atuo, por exemplo, elas chamam para fortalecer esta equipe e não para desligar pessoas da equipe. Então, se quer que todos estejam naquele patamar para seguirem juntos na nova gestão. Então, é preciso que cada pessoa ali consiga fazer o seu movimento. E quais são os maiores desafios que você enfrenta ao trabalhar com alta gestão? Explica para nós a questão da alta gestão também, né? E para implementar essas mudanças. Bom, é preciso ter coragem, né? Então, Miriane, uma gestão que aceita o desafio de estar num programa é uma empresa que está pensando nas pessoas e está pensando nos resultados. Então, hoje as empresas atuam como um apoio às pessoas na alfabetização para o trabalho. Então, as pessoas, elas vêm às vezes de um ambiente em que as regras não são totalmente cumpridas, em que o trabalho pode ser feito sem a devida organização. Então, às vezes, a empresa precisa criar espaços corporativos de aprendizagem para educar estas pessoas, que elas possam cumprir as regras, fazer bem o seu trabalho. Então, aí entra na questão, Miriane, do empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo não é só eu abrir uma empresa, mas o empreendedorismo que eu me refiro e que eu trabalho é fazer bem feito aquilo que é da sua função, aquilo que é do seu fazer. Isto é empreender a si mesmo, é ser protagonista da sua atuação e criar o melhor que pode fazer. Se é fazer um furo numa peça, que seja um furo de qualidade, né? Se é para apertar um parafuso, que seja de qualidade, que não dê o retrabalho, né? Então, este é o desafio das empresas. É criar este valor de qualidade. Como você ajuda, né? Entrando já na próxima pergunta, porque no desafio que tu trouxe para nós, sobre que tem uma frase, acho que do Geraldo Rufino, né? Uma frase que empreender na empresa do outro é o melhor lugar, é o lugar mais seguro que se tem, né? É o lugar mais seguro que se tem. Sim. Empreender na empresa, posso estar trabalhando numa empresa, mas eu estou empreendendo lá, né? Empreender no CNPJ do outro, ele usou essa expressão. Como você ajuda os profissionais a se desenvolverem suas habilidades de liderança e comunicação, né? Porque empreender exige liderança. E aí, como é que você ajuda a gente? Como que eu vou desenvolver essa comunicação e essa liderança? Então, as pessoas, às vezes, cada pessoa tem as suas habilidades e as suas fragilidades. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é muito criteriosa, que é autoexigente consigo mesma, e que ela é perfeccionista. Todas as empresas querem uma pessoa assim. Só que quando ela vai exercitar esse perfeccionismo dela nas relações, ela pode ter uma frustração, porque às vezes as pessoas não vão conseguir entender aquele perfeccionismo dela ou aquela alta exigência dela. E isto acaba interferindo nos seus resultados. Ou então, aquela pessoa que reage com o seu corpo, o corpo fala, né?
Então, quando ela reage com o seu corpo nas suas comunicações. Então, ela reage com o seu tom de voz, com os seus gestos, com a sua expressão facial. E isto pode dar o sucesso ou o fracasso, porque ela pode causar uma inibição no outro, ou ela pode fazer o outro se afastar dela. Então, trabalhar como ela equilibrar a reação dela frente ao outro é também um dos desafios nesta relação interpessoal, que é um dos tripés. Sim. Né? É um dos tripés, então isto é o que é trabalhado no individual. Sim. Pode compartilhar com a gente um exemplo, num caso em que o seu trabalho fez diferença significativa na carreira de alguém? Cita um exemplo do dia a dia para nós aí do teu trabalho. Tá, me lembrei agora de um rapaz, né, em início de carreira, né? Então ele veio procurar o programa e ele trabalhava na produção, na linha de produção. E o sonho, e estava cursando, né, recursos humanos. E ele queria trabalhar na área de recursos humanos. E ele já tinha passado por entrevistas antes. E sempre na hora ele gaguejava, ele demonstrava insegurança, né? E aí ele fez o programa e aí foi chamado para uma entrevista de novo numa grande empresa de Caxias e foi selecionado. Então ele hoje está atuando no local que ele desejava e já vinha há uns 3 anos tentando esta vaga. Então, este é um das pessoas. Outros que se descobriram com uma capacidade de liderança que não sabiam que tinham. Então, eram muito cordatos, mas tinham no seu histórico histórias de liderança. Então, aí conseguiram se reencontrar utilizando essas características de liderança na sua atuação profissional. Como você identifica um líder? É na questão de ser proativo, na questão de ter autoria, como ele lida com as dificuldades, como ele cria possibilidades de outras resoluções. Quando uma pessoa pode dizer assim, eu tenho experiência, né, Miriane? Tenho 36 anos de experiência de vida, né? Mas se tu todo ano fez do mesmo jeito, as mesmas coisas, tu vai ter 1 ano só. Repetido 36 vezes. Agora, se cada situação que tu encontra, tu cria uma nova possibilidade, aí tu vai ter experiência. Então, esse é um líder. Quando ele cria oportunidades de melhorias naquilo que é um problema. Então, ele sai da questão de um problema para uma resolução. Então, essa tu pode me dizer que seria uma das qualidades mais importantes que você busca desenvolver nas pessoas com quem trabalha. É uma delas. Uma delas é essa, que ele possa ser criativo e disruptivo. Então, o ano passado eu também atuei num ambiente de inovação, trabalhando a questão de ansiedade dos colaboradores nesses espaços de coworking, que é muito aberto. Então, que um ambiente de inovação, um produto, ele demora para sair. Então, para que possa ir curtindo os avanços, os sucessos no processo. Então, disrupção, inovação, porque quem cria outras soluções para resolver um problema é inovador, né? É empreendedor. Sim. Então, isso é uma capacidade de liderança que hoje se quer, além dos relacionamentos interpessoais, né? Um autoconhecimento, né? Se conhecer é fundamental. Se conhecer é fundamental para conseguir se desenvolver, aceitar quem se é, para... Isso, para lidar com aquele tripé, tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer. O tripé de ordem de comando, né? De hierarquia,
de respeitar a ordem, de ter um bom relacionamento, de lidar com os problemas. Isto é... E como você incentiva os profissionais a assumirem um papel de protagonismo nas suas carreiras? Bem, em primeiro lugar, precisa se conhecer. Então, investir em um autoconhecimento ou num programa de desenvolvimento de carreira ou numa análise pessoal é fundamental. Saber o que engata na sua história daquilo que vem do outro. Então, isso é fundamental. Dentro da psicanálise, que é a minha área de atuação, então a gente sempre usa que a minha reação, ela se dá a partir de um outro que vem e aquelas emoções me pegam, me afeta, o que me afeta. Então, isto é para as pessoas, né? Como que elas vão lidar com isto? Para ser protagonistas, para eu ser protagonista, eu preciso me conhecer, eu preciso entender como que eu vou reagir a partir do que vem do outro. Qual que é a minha tendência de reação em certos momentos, em certas... Aquilo que eu repito, né? As ações que eu repito. Isto é preciso entender o que é da minha repetição, qual é o meu gatilho. Então, seria mais ou menos isso. Aí nós estamos chegando ao final do nosso Café com Multiplicação de Negócios e olha, tem muito conteúdo. Meu Deus, você tem que voltar aqui outras vezes, né? E a gente foi conversando e tem uma última pergunta que eu quero lhe fazer. É o que significa para você ser um protagonista no ambiente de trabalho e como você incentiva a sua equipe? Isso em equipe. Sim, sim. Então, dentro de uma empresa é preciso que se entenda que a empresa tem a sua história, né? Esse contexto histórico. A empresa, quando foi criada, ela teve uma ideia deste proprietário que tem os seus valores, e quando eu entro nesta empresa, eu trago a minha bagagem. Então, unir estas duas bagagens, tanto da pessoa física e da pessoa jurídica, para criar um coletivo pensante. Isto é o que precisa para que eu consiga ser o protagonista da minha história. Eu preciso também respeitar esta história da empresa. Então, construir num coletivo, isto ajuda nos resultados. Construir no coletivo ajuda nos resultados. Então, para quem quiser te encontrar, por exemplo, né? E quiser ter uma consultoria contigo, tratar mais sobre esse assunto, aprofundar os assuntos, que é realmente um assunto que é um processo que não é da noite pro dia, né? Ainda mais sucessão, que você trabalha bastante essa preparação das empresas para sucessão também. Qual que é o teu Instagram? É o meu nome, então é Isabel Ludwig, Isabel com Z. E tem meu site, que é ILK Consultoria, e nós atendemos a reestruturação, sucessão, carreira, então tanto empresas quanto pessoa física. Então, no meu celular é 54996240016. Então, curtam lá. É isso aí, gente. Então, né? Nós ficamos hoje nessa terça por aqui, mas você pode seguir aí com o nosso conteúdo, curtindo os nossos programas e seguindo a Isabel lá também para se aprofundar mais sobre liderança organizacional também aqui, né? E você estar cada vez mais multiplicando no seu negócio. Vejo você até amanhã, até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!